através de tua palavra. Eu creio, ó Deus, que nós sairemos daqui nesta noite, Pai, não da maneira que entramos, Senhor, mas que nós sairemos daqui nesta noite, ó Pai, regozijando em tua santa palavra, sabendo, ó Deus, que o Senhor já tem curado, sabendo, Senhor, que o Senhor já tem transformado e libertado a cada um de nós, ó Pai, sabendo, ó Deus, que o teu Espírito Santo está aqui, Senhor, fazendo uma obra maravilhosa, Pai. Ó Deus, unge-nos, ó Pai, unge o nosso pastor, Senhor, unge a cada um no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Somente crê. Tudo é possível aquele que crê. Agradeça ao Senhor pelo dia, pela noite, pelo momento, que nesse momento nós estamos tendo, na presença de Deus. Sabemos que o calor é absurdo, há muito calor, muita fadiga, mas o nosso Senhor é aquele Deus que desce com um vento veemente nas nossas almas e nos traz um refrigério. Refrigera a minha alma, ó Senhor, disse Davi. Refresca através do frescor da tua palavra. Nessa noite que o Senhor possa abençoar cada irmão, a cada irmã que vem, Senhor, com o objetivo de render-se completamente na tua presença e sair daqui alimentado, justificado através da tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, os nossos erros cometidos na tua presença. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja em nossos corações. Abençoa cada irmão que entrou por essa porta. E que eles possam, Senhor, ser curados se entraram aqui enfermos. Eles possam sair daqui libertados se eles entraram aqui, Senhor, afligidos. Talvez uma aflição, alguma coisa que atrapalhe, que impede uma qualidade de vida, qualidade do sono, qualidade de saúde, porque o Senhor conhece a cada um de nós e sabe das nossas necessidades, conhecendo primeiramente a nossa estrutura. Abençoa, Senhor, também a todos que estão longe, ouvindo-nos através da internet, através da FM,
através do aplicativo. Senhor, ajuda essas pessoas também, cada irmão, cada irmã. Abençoa todos. Que uma porção da tua graça seja com eles nesta noite. Nós oramos por cada familiar, cada irmão, cada família, cada mãe, cada pai. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor os sustente com a tua destra. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajude-nos mais uma vez, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Com a graça do Senhor Jesus, vamos ler o livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. Nessa noite eu quero falar sobre influência. Eu tenho aqui na minha mão a literatura, a mensagem pregada pelo irmão Brana, chamada de influência, com o título de influência. Vamos abordar algo nesse culto nessa noite sobre influência. Enquanto os irmãos estão procurando, quero cumprimentar todos os irmãos, saudá-los no nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pelo nosso site, também pela rádio FM, estamos ao vivo, e também pelo aplicativo. Que Deus os abençoe. No nome do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. Quero também saudar o irmão pastor Adelino, lá de Moçambique, que está nos ouvindo também agora. Agora lá são 11h45 da noite. Deus abençoe o pastor Adelino. Muito bem. Filipenses 4, verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Equidade significa justiça, obras de justiça. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Vamos repetir o versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Senhor Deus, aqui está uma porção da tua palavra. Somente o Senhor para nos dar, Senhor, o entendimento. Somente o Senhor para abrir esta palavra. O Senhor já abriu ela para nós, através do mensageiro para esta última era. O Senhor já trouxe a revelação dela para nós. Tudo está revelado. Não precisa mais nada a ser revelado. Não tem nada mais que resta, a não ser a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não resta mais nada. Só a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O que resta é que Deus espera que cada um de nós tome posicionamento.
para que cada um de nós tome nossa posição em Cristo a quem nós fomos chamados, para que nós possamos estar no lugar certo, na hora certa, possamos estar firmados na palavra do Senhor, possamos estar vigilantes, atentos, sóbrios, não negligentes, mas de forma que nós possamos, ó Pai, a cada dia nos esforçar, acrescentar a nossa fé, a virtude, a paciência, a nosso conhecimento, a paciência, a temperança, o amor fraternal, e assim alcançar esse amor do Senhor, que vem fundindo o coração de cada uma, Senhor. E assim, Pai querido, possamos estar naquela perfeita harmonia da estatura completa do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, porque sabemos que os dias são maus, mas nós precisamos da cobertura do Senhor a nosso favor. Precisamos que o Senhor nos alimente, Senhor, para poder passar sobre esta era, Senhor, maligna. Ajuda-nos mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo, e acrescenta suas bênçãos à leitura da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Influência. O irmão Brana, mensageiro para esta era, pregou essa mensagem no dia 30 de novembro de 1963, lá no hotel Captain Chew, em Shreveport, Louisiana. Muito bem. Filipenses 4, verso 4. Antes de nós começarmos, eu quero agradecer a todos os irmãos. Dia quente, a umidade relativa do ar muito baixa. Isso traz para algumas pessoas que têm problemas de imunidade, problemas de respiração, uma dificuldade. Menos para a Esther, que está ali no colo da irmã Sara, que nem com barulho desse ela acorda. Dormindo, que é a beleza. Né? Esse casal não tem problema com a noite, né? Mas graças a Deus por isso, né? Deus está no controle. Então, eu quero dizer que, diante de tudo isso, já é uma vitória de cada um estar aqui nessa noite. Já é uma vitória. Já é uma bênção. Agradecer aos irmãos que estão conosco, nossos visitantes. Estou vendo aqui a mãe da irmã Danila, que está ali, né, pela primeira vez. Deus abençoe a irmã. Deus abençoe todos que estão conosco nessa noite. Muito bem. Influência. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero ler o que significa a palavra influência. Influência significa a ação que alguém ou algo tem sobre outra coisa. Ou seja, o poder, o controle ou a autoridade. Quando se diz que determinada pessoa é uma influência para as demais, significa que serve de modelo ou que exerce interferência sobre o modo de agir ou de pensar das outras pessoas. Então, influência, ela acaba sendo uma motivação, acaba sendo um intento para que as pessoas possam ser iguais às outras ou querer fazer algo igual aos outros. Existe influência que pode se caracterizar em dois aspectos. Aquela influência que te traz boas coisas, influência que forma um caráter,
influência que forma um cidadão, influência que pode endireitar um casamento, uma família, e principalmente a influência cristã, onde Jesus Cristo foi o nosso principal exemplo. Amém. Diante disso, depois de Jesus Cristo, nós temos os apóstolos. Temos Pedro, temos Paulo, onde o próprio Paulo diz que tudo aquilo que foi visto e ouvido através dele, ele disse para copiar, para fazer. E ele disse mais ainda: se fizerem tudo que foi visto em mim e falado por mim, se fizerem, o Deus de paz será convosco. No versículo 9. Existe uma certa ignorância no meio do povo, e eu não vou descartar também gente da mensagem. Mas existe uma certa discrepância mesclada com a ignorância, que as pessoas falam assim. Por exemplo, quando você vai evangelizar, você vai apresentar o profeta para as pessoas. Aqueles que não têm entendimento falam assim: o meu negócio é só Jesus. E já está descartando a hipótese de você falar ou dizer acerca de alguém. Ele já está dizendo que se você não falar de Jesus, outra pessoa não vai adiantar. E já não adianta mesmo. Porque outro dia, uma certa pessoa disse que não era muito confiável crer em Pedro e nem em Paulo, não. Era só crer em Jesus. Aí está a santa ignorância. Mas observe bem que o mundo religioso não sabe, também o mundo, a sociedade, não entende que quando Deus envia um mensageiro, quando Deus está enviando um profeta, quem recebe aquele profeta está recebendo é a Deus a quem enviou. Jesus mesmo disse em seu dia: quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E se nós recebemos um profeta na qualidade de profeta, recebemos galardão de profeta. De outra forma, nós não podemos aceitar a Deus se não aceitarmos aquele a quem Deus envia. De certa forma, eu tenho que crer naquele que Deus envia. Amém? Ah, é só Jesus, nada de outra coisa, é só Jesus. A pessoa já está descartando Pedro, Paulo e os demais. Agora, vejam bem como é as coisas. Por isso que a mensagem, ela só atinge o eleito, ela só atinge o predestinado. Quando William Branham estava lá na caverna do Greensmith, naquela caverna secreta, que ele ia sempre orar, em 1947, o profeta William Branham recebeu a visita daquele anjo que pesava cerca de 90 libras, cerca de 120 quilos, 1,90 m de altura. E ele entrou naquela caverna, aquele anjo entrou naquela caverna, como se fosse uma luz brilhante, reluzente. E ele desceu entre aquelas pedras com roupas palestinas, descalço. E o irmão Branham estava lá embaixo, orando.
E ele viu aquela luz aparecendo devagar e se tornando mais densa, mais densa, mais densa, até que apareceu a figura humana. Era o anjo do Senhor. O profeta estava ali, desesperado, naquela caverna, porque momentos antes ele tinha deixado cerca de $17 para a irmã Meda, como um provento para alimentação. O irmão Branham estava vivendo um dilema, uma dificuldade muito grande, de falta de compreensão dos seus colegas ministros, porque muitos estavam barrando ou tratando ele, o seu ministério, como uma coisa que não era de Deus. E ele, por causa das visões que ele tinha, daquele dom de saber quais eram as enfermidades e os problemas que estavam na vida das pessoas e o que de mal acontecia na vida delas, e ele declarava o mal que estava na vida delas, e ele era mal interpretado por causa disso. E ele mesmo disse: eu não quero isso, mas isto vem. E ele então disse para Meda: Meda, hoje eu resolverei isso. Eu não voltarei de lá sem que Deus me fale o que está acontecendo. E ele foi para a caverna. E quando chegou lá, ele orava, e orava, e orava, e orava, e clamava a Deus, até que Deus desceu. Deus desceu de uma forma, uma teofania, na forma de um corpo de homem. E então aproximou-se do profeta, e o profeta sentou numa pedra, e ele sentou na outra pedra. Presta atenção nisso. O profeta sentou numa pedra, e Deus sentou em outra pedra. Ah, pastor, mas era Deus? Sim, era Deus. Era o anjo do Senhor. Amém, irmãos? Porque Deus não tem anjo. Era o próprio Senhor. Como fala, como Deus não tem anjo? Anjo para si mesmo. Anjo para si mesmo. Era o próprio Senhor. Mas antes disso o profeta ficou muito temeroso, medo com aquilo. E então ele disse: não tem mais, não tem mais. Eu sou enviado da parte do Deus Todo-Poderoso para fazer você saber o motivo e o porquê do seu dom e da sua vida neste mundo. E aí os dois sentaram, e o profeta disse que ficou de 2 da manhã até as 4:30 da manhã, os dois conversando. E Deus falou para ele: olha, o seu nascimento foi assim, por causa disso, sua vida é assim, por isso que o mundo não te compreende, por isso que o povo não te compreende, porque você nasceu com um dom neste mundo. Glória. E aí ele, o próprio Deus, abriu a Bíblia para ele, para mostrar o que era visto por Jesus Cristo, e declarava o que estava nos corações, mostrava as visões, mostrava os segredos que estavam ocultos. E aí o próprio anjo disse: esse mesmo ministério que aconteceu lá atrás se repetiria outra vez e está em você. Amém, irmão? E você foi enviado para esse mundo para orar por reis, monarcas, isso e aquilo outro. Ele disse: mas eu não posso, eu só tenho a 6ª série. Aí Deus disse: pois bem, pois assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. 2 sinais te serão dados. E o primeiro sinal acontecerá que, se você, quando colocar sua mão direita no seu braço esquerdo, você saberá quais são as enfermidades que estão nas pessoas, e até mesmo o câncer não parará diante da sua oração. Apenas faça, olha o que Deus diz: apenas faça com que o povo creia em ti. Amém, irmãos? Creia em ti. Apenas faça com que o povo creia em ti.
quando você encontra pessoas basicamente dizendo, eu só creio em Jesus, aí fica difícil. Para mim ir até Jesus nesta era, eu tenho que crer naquele que Deus enviou. Amém, irmão? Eu tenho que crer naquele que Deus enviou. Deus disse para o mensageiro para esta última era, se você fizer com que o povo creia em ti. Olha, irmão, parece que está chocando com a Bíblia, parece que está chocando com o mandamento da Bíblia, lá o primeiro. Não é dessa forma como o povo pensa. O povo não entende que a boca de Deus na terra é um profeta. Deus não colocou a igreja, a denominação, seja o que for, a entidade filantrópica para representar a Deus na terra. Deus tem um homem para representá-lo. Deus tem uma boca para falar. E Deus cruza o caminho do homem através de outro homem. Deus sempre faz isso, sempre faz, está fazendo e ainda está fazendo. Amém? Amém. Então, vejam bem. Então, observe que cada mensageiro teve sua mensagem para a sua era. Foi sua voz. Não somente isso, mas foi sua vida. Foi suas obras. Foi suas ações. Foi suas atitudes. Então, cada mensageiro para cada era foi um exemplo, foi uma influência para todos aqueles que deveriam receber a sua mensagem. Por que o exemplo? Porque cada mensageiro representa uma estrela daquela lei. E a estrela não possui luz própria. A estrela não tem luz própria. A estrela só brilha por causa do sol. A estrela ofusca, ela brilha por causa de uma luz que está atrás dela. Uma luz maior, uma estrela maior. E essa estrela é o sol. O sol está por detrás de cada estrela. A estrela não produz sua própria luz. Cada mensageiro representa uma estrela. Cada mensageiro não produz sua própria mensagem, não produz sua própria ideia, não é sua própria ideia, não é seu próprio credo, não é suas próprias razões, é a revelação de Deus dada por cada mensageiro enviado a cada era. Então, eles foram o exemplo. Você pode observar que o mensageiro para cada era foi tal exemplo, que naquele tempo, naquele dia, ante o tribunal, diz o irmão Brana, que cada mensageiro terá que apresentar o seu povo. Terá que apresentar o seu povo. Cada era da igreja terá que estar ao lado do seu mensageiro, identificado com o seu mensageiro e com a sua mensagem. Você se identifica com quem? Nesta era não tem papa, não tem Dalai Lama, não tem homens, não tem filósofos, não tem livres pensadores nesta terra que poderia ser o nosso exemplo, que poderia ser a nossa identificação. Só teve um homem, o William Marion Branham. E esse homem vai ter que representar um grupo na era em que ele viveu. Não somente identificar com ele, mas identificar com a sua mensagem. Quem está entendendo, irmão? Identificar com a sua mensagem. Por isso que o mensageiro vai ter que apresentar, diz o profeta, naquela mensagem que ele foi além da cortina do tempo, quando ele esteve lá na sexta dimensão, quando ele estava sendo sabatinado pelo que ele era aqui na terra. E ele falou sobre o ministério dele se adequando ao de Paulo. Foi então quando ele disse, e os de Paulo vai entrar,
E disse, entra. E disse, se os de Paulo entram, o meu também entra, porque eu preguei a mesma coisa que Paulo pregou. E aí o anjo disse, pois é, pois nesse tempo Deus virá a ti. Virá a ti. E se você for provado nesse tempo, você passará. É para você, estou tranquilo, porque eu preguei a mesma coisa. Amém, irmãos? Identificados na palavra e no mensageiro. Então, se nós nos identificarmos com a mensagem, não propriamente com o mensageiro, do mensageiro você pode pegar boas coisas? Pode. Você pode pegar o exemplo dele? Claro, ele foi um exemplo de vida, porém gostos não, porque o profeta usava um chapéu, eu vou usar também. Porque o profeta usava um rifle, eu vou usar também. Em gostos não, mas em atitude e obra sim. Amém, irmãos? Então observe bem que isto será tratado com tudo. Por isso que temos que estar identificados com a mensagem. Se nós estivermos identificados com a revelação que o profeta tinha com sua mensagem, nós entramos. Aí você fala assim, pastor, isso é bíblico? É bíblico. Olha Hebreus capítulo 4. Por que eles não entraram? Porque saíram debaixo da mensagem de Moisés. Porque saíram por Moisés. Porque viram a coluna de fogo, a nuvem, comeram do maná e tudo mais, beberam da água que saiu da rocha, que é aquela água da Cristo, e todos pereceram no deserto. Aí Paulo vai dar a descrição e mostra por que não entraram. Não entraram por causa da vossa incredulidade, porque a fé deles, fé e revelação, não estava misturada com a fé daquele que ouviu de Deus. E quem ouviu de Deus, família, foi Moisés. Amém, irmãos? Nesta última era, quem ouviu a voz direta de Deus chama-se William Marion Branham. Amém, irmão? E se nossa fé se identificar com a fé dele, nós entraremos no arrebatamento. É a mesma fé que uma vez foi dado. Aí você vai ver porque Judas disse batalhar pela fé, pela revelação que uma vez foi dada aos santos. Quem foi que entrou na terra prometida? Duas pessoas que estavam na mesma fé de Moisés. Que estavam no mesmo entendimento, no mesmo empenho. Josué e Caleb. Aí você pega Hebreus capítulo 4 e diz, não entraram por quê? Não entraram por causa da vossa incredulidade. Porque não misturaram, a sua fé não estava misturada com aqueles que a ouviram de Deus direto, que era Moisés. Então William Branham é o canal de Deus, o profeta para esta última era. Ele ouve de Deus, diretamente de Deus. Ele passa para o povo. Ele passa para o povo. O povo que está ouvindo deve captar o que o Espírito diz. Quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz. Então esse mesmo entendimento que o mensageiro está tendo de Deus, o povo também tem que ter. Amém, irmãos? No entanto, isso é uma bagunça total aí, com essas tantos dízimos que tem por aí. Então observe bem que influência. Aleluia. Nós sabemos que Paulo, quando estava aqui, através de suas cartas, principalmente aos Coríntios, porque você sabe que a igreja de Corinto era uma igreja desorganizada. Paulo sempre tinha que escrever coisas pesadas. Paulo sempre tinha que dirigir aos Coríntios, sempre com chicote. Era mulher querendo ser pregadora em Corinto, era mulher tendo autoridade sobre o marido, eram os dons fora do lugar, e Paulo sempre colocando no lugar. E Paulo estava preocupado porque a igreja não estava sendo influência para os outros. Ele disse, vocês têm que ser carta, gente. Amém. Vocês têm que ser carta. Aí o profeta diz o seguinte, que a maior pedra de tropeço não é um bêbado caindo na rua, não é um drogado, não é um fumante, não é um mentiroso, não é um adulto. A maior pedra de tropeço no caminho de alguém é uma pessoa que se diz cristão e vive de maneira incorreta. Isto é a maior pedra de tropeço. É verdade.
Então Paulo, vendo que a igreja estava sendo mal influenciada com o comportamento deles, não combinado com as cartas dele, Paulo diz: vocês estão provocando algo diferente. Verdade. Vocês estão causando o quê? Influência ou má influência? Aí Paulo diz: vocês devem ser cartas lidas, um livro aberto. Devem ser cartas, epístolas vivas, lidas por todos os que passam, por todos que te veem, todos que te ouvem, todos que te veem andando, todos que te veem falando, todos que te veem ouvindo, todos que te veem em algum lugar, no ônibus, no ponto de ônibus, no trabalho. Você é uma carta, alguém está lendo o tempo todo. Amém, irmão? Alguém está te lendo o tempo todo. Então a nossa vida, ou a nossa forma de viver, ou lidar com as coisas, está sempre influenciando alguém. Está sempre influenciando alguém. A nossa vida, ela pode trazer motivação para alguém, ou pode trazer desmotivação para alguém. A nossa vida. Quando eu digo vida, eu estou falando em todos os aspectos. Vida espiritual e vida social. Vida literal. É em todos os aspectos. Nós podemos motivar alguém ou desmotivar de vez. Porque o profeta, irmão Branham, disse que o mundo está em colapso. As pessoas não sabem quem mais recorrer. As pessoas estão perdendo a esperança em cada momento. É escândalo ali, é escândalo acolá, é escândalo acolá, é escândalo ali, é escândalo acolá. Então as pessoas estão praticamente desmotivadas. Porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé? Achará revelação? Porque o amor de muitos vai diminuir e a iniquidade vai aumentar. Porventura, haverá influência, haverá alguém influenciando alguém, haverá um vizinho influenciando o seu vizinho, haverá um rapaz do trabalho que é cristão influenciando o seu colega do trabalho que não é cristão, haverá um rapaz na escola influenciando o seu colega na escola porque não é cristão, haverá uma influência. A nossa vida pode trazer motivação ou desmotivação. Então o profeta irmão Branham disse: cuidado com o que você anda fazendo, cuidado com o que você anda ouvindo, cuidado com o que você anda vendo. Tem alguém te observando. Tem alguém te observando. Alguém está de olho em você. Se não é alguém, um parente, se não é um amigo, se não é um pai, uma mãe, um vizinho, porque o incrédulo não é cobrado, mas o crente é cobrado. O incrédulo não se cobra a si mesmo, mas deixa um cristão tentando viver uma vida cristã errar um pouquinho, ele começa a ser cobrado. Vocês estão entendendo, irmãos? Se não é alguém no serviço, se não é alguém no trânsito, diz o profeta, se não é ninguém nesse sentido, pode ter certeza que tem um olho no céu que tudo vê. Quem está entendendo, irmãos? Então a nossa influência, ela pode trazer motivação e desmotivação para alguém. E nesta era, Satanás, o diabo, o adversário das nossas almas, ele está tratando nesse afinco, nessa influência. Ele está pegando todos os canais que existem no mundo. Ele está pegando a televisão, os filmes, as novelas, o cinema. Ele está pegando a sociedade, pegando a religião, a denominação, para ser o seu canal de influência. Influenciando o mundo todo com o seu engano. Enganando a todos, iludindo a todos, porque o mundo não sabe, o mundo é uma ilusão, tudo passa, tudo irá passar, menos a palavra de Deus.
Amém? E por não saber disso, ele está criando influência nas pessoas. Não, já tem até crente dizendo, sabe uma coisa, vai ficar tudo aqui mesmo. Quem acaba é as pessoas, não é o mundo não. Já tem crente desmotivado. Quando você vê crente faltando de culto sempre, ele já está desmotivado. Agora, quem está influenciando ele? Quem está influenciando ele? Um filminho? Uma internet? Amiguinhos, amiguinhas? Quem está influenciando ele? Tudo é a base de influência. Verdade. O profeta Emmanuel diz na mensagem: demonologia e estado religioso. Nós temos uma alma. O profeta disse que só os animais que o diabo não pode usá-los no sentido de fraseologia. Alguém podia assim, mas por que Jesus então permitiu que o diabo entrasse nos porcos? Veja o que os porcos fez. Veja se Jesus expulsou os demônios dos porcos. Deus não tem nada a ver em expulsar um espírito animal, mas tem todo o prazer de expulsar um espírito de um ser humano que é a sua semelhança. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então você observa bem que esta influência, o profeta diz na mensagem demonologia e espírito religioso, ele diz, nós temos uma alma. O profeta chama-se uma palavra fraseologia, é o estudo que estuda a alma. Ele diz, somos influenciados por dois mundos, um de cima e um de baixo. Somos influenciados de dois mundos, ou o mundo de baixo ou o mundo de cima. E o profeta disse, e os dois mundos estão tentando arrastar essa alma. O profeta irmão Branham disse, se você dá lugar a Deus, você está sendo puxado para cima. Amém, irmãos? Mas se você não der lugar para Deus, você está puxando para baixo. Verdade. Está cada vez mais descendo, afundando. Somos influenciados por isso. Para isso existem espíritos no mundo, para poder entrar em todo tipo de mecanismo que o diabo pode trabalhar, para desenvolver coisas, para que possa captar a minha atenção, a sua atenção, para trazer influência, para danificar o casamento, para danificar o jovem, destroçar a mente da criança, tudo isso. Mas se nós estivermos guardados dentro do limite da palavra de Deus, Deus disse que nos guardaria. Amém, irmão? Deus disse que nos guardaria. Mas se os limites de Deus fazem com que o anjo do Senhor levante acampamento e saia fora, nós estamos perdidos. Porque ele disse que se estamos nos limites da palavra de Deus, não ultrapassando a linha, ele prometeu, o anjo do Senhor vai acampar ao redor dos que temem. Amém, irmãos? Aí não haverá seta que voa de dia, não haverá laço do passarinheiro. E você não será atingido. Então, influência. Parágrafo 20 da mensagem influência, o irmão Branham disse, e se nós tomamos o testemunho de sermos cristãos, eu penso que isso é uma das mais solenes coisas que um homem e uma mulher, moço ou moça, poderiam fazer. E fariam. Quando ele toma o nome de Cristo, porque ele vai ser um representante de Cristo, você deveria vigiar cada movimento que você faz, porque alguém está lhe vigiando. Você deveria vigiar cada movimento que você está fazendo, porque alguém está lhe vigiando. E isto reflete o que Deus tem feito por você. Os irmãos entenderam? E isto reflete o que Deus tem feito por você dentro de você. Então observe que o irmão Branham está tratando de nos dizer que através do testemunho pelas quais nós sustentamos o nome do Senhor por sermos cristãos, porque existe uma dificuldade muito grande para as pessoas entenderem isso. Eu acho que nenhuma pessoa que chama a si mesmo de cristão e não pode sustentar esse título não deveria mencionar o nome do Senhor.
Porque a Bíblia diz: todo aquele que profere o nome de Cristo deve se apartar da iniquidade. Amém? Todo aquele que profere o nome de Cristo deveria se apartar da iniquidade. Deveria, não deve. Então, a influência. Na mensagem, o mensageiro do entardecer, parágrafo 271, ele disse: os olhos de Deus estão postos sobre os pardais. Aí está. Né? Por isso que existe em cada região do país, porque a região é muito grande, é chamado diferente. Quando nós passávamos ali na região da CEMIG, ali, da Praça da CEMIG, eu dirigindo ali, o rapaz falava assim: cuidado, tem pardal aí. Tem um pardalzinho ali. E aquilo era câmera vigilante. Câmera vigilante. Agora, de onde a instituição, aonde o DENIT, departamento, onde o DETRAN, ou sei lá, o DENATRAN, puderam arrumar isso de pardal, as pessoas? Porque eles tomaram lá de Salmos, porque os olhos do Senhor estão nos pardais, e através deles vigia toda a sua herança. Quem está entendendo, irmãos? Vigia seu povo. Isso quer dizer que Deus pode tomar as córneas, o globo ocular de qualquer animal, de um inseto, de um mosquito, de qualquer animal, para ser os seus olhos. Quem está entendendo, irmãos? É por isso que no dia do julgamento, diz o irmão Branham, que quando o telão for baixado, e tudo aquilo for colocado diante de cada pessoa, em cada ação incorreta da palavra, infrutífera, qualquer ação, ele mesmo verá a si mesmo ali. Aí ele fala assim: mas onde isso está gravado? O profeta disse: não está gravado em nenhum lugar, a não ser dentro de você mesmo, chamado dentro de subconsciência, dentro da consciência. Porque diz o profeta que quando você morre, o seu espírito esconde um tipo de sentido que não morre, que é a sua consciência. Quem entendeu, irmãos? E através disso abre sua subconsciência, e aí os HDs, a gavetinha, as gavetinhas das coisinhas escondidas, das palavras mal faladas, das ações mal feitas, dos pecados escondidos, das ações mal colocadas, tudo aquilo que não veio à luz no dia da graça, em meio de pedir perdão e confessar e acertar, diz o profeta, lá vai ter que enfrentar. Quem está entendendo, irmãos? Veja, aí o profeta irmão Branham continua dizendo na mensagem, o mensageiro de entardecer: seus olhos estão postos sobre os pardais, e eu sei que ele me observa. Ele está observando esta noite, me observando você também. Ele está te observando agora mesmo. Ele observa se aguentamos ou não aguentamos. Ele observa que decisões nós faremos, se nós sustentaremos a mensagem, ficaremos firmes na verdade pela palavra, ou se nós iremos disso. É mais tarde do que nós pensamos. Sim, Paulo, um prisioneiro de Cristo, 37. Eu sempre criei, irmãos, em gritar e em pular, mas eu sempre digo: não pule mais alto do que aquilo que você vive, porque o mundo está te observando. Amém, irmãos? O mundo está te observando. Vê, você deve pular somente da altura que você vive, então, porque alguém está te observando. Se eu venho a este estado e prego para vocês, rapazes e moças, e vocês, pessoas aqui, e a coisa que é correta, eu tenho que viver este exemplo. Cristianismo não é o que você diz, é o que você vive, é o que você faz, é um exemplo. Vocês são o sal da terra. Então a lei diz, Jesus disse: dê a César o que é de César. Você rompe aquela lei de velocidade lá, o que está fazendo? Você está errando, você peca. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Digamos, bem,
a lei está errada, eu não posso fazer nada se ela está errada. É errado quebrar o mandamento de Jesus. E se você não der a César as coisas que são de César, então você fez o que Jesus disse para não fazer. E tem transgredido a lei do pecado, não é certo? Aí está. Quando nós estamos dando a César o que é de César, então estamos mostrando uma parte da obediência a Deus e causando uma influência a alguém. Santo Deus. Aí tem alguém que te observa, tem alguém que está te observando. Você é um crente que fura fila. Você é um crente que fura fila. Você é um crente que produz atestado médico que não está doente, só para falar uns 2, 3 dias. Alguém está te vendo. Você está influenciando alguém. Eu vou ali e se alguém chegar e perguntar, fala que eu estou aqui, tá? Eu estou aqui, você não está lá? Está influenciando alguém. Veja, a conduta da má influência. Olha o que o profeta disse, se Deus não entra em cena. O profeta disse, se Deus não entra em cena, a minha casa, a minha família seria uma desgraça. Quando ele pegou o telefone, quando a Ameda pegou o telefone e disse para o irmão Branco, olha, Bill, é os advogados, de novo. O irmão Branco deu um pulo no sofá e ficou lá para o fundo e disse, diga para eles que eu não estou aqui. O irmão Branco pegou o telefone, colocou assim e disse, Bill, disse, eu sei, querido, o diabo me enganou. Eu sei que o telefone tocou. Eu sei que eu estava bem aqui na hora que o telefone tocou. O diabo me enganou. Eu vou acertar isso. Aí no outro dia seguinte, quando o telefone toca, José Brana estava perto do telefone. Pertinho. Aí José Brana, com 8 anos de idade, diz assim, papai, se for os advogados, o senhor quer que eu diga que o senhor não está de novo? Aí o profeta diz, vê que família seria essa? Vê que família seria essa? E tem crente, irmão, causando má influência. Principalmente com vestes. Em vez dela ser um sal, em vez de ser uma luz, em vez de ser uma vida que as pessoas possam ter sede de Deus. Por isso que o profeta diz, as pessoas não sabem quem crer mais. As pessoas estão procurando algo para que possa descansar, alguém que possa ser sua influência, mas não vê. É umas irmãs vestindo mal vestida. Que influência está causando? Até mesmo de casa. Com roupinhas sumárias. Irmãs de camiseta. É porque está quente demais. Mostrando o bração aqui, o bração ali, e levanta o braço. É aquela... Que influência está mostrando? É cabelo curto, é saia rachada, é saia colada, se veste mal, veste as camisetinhas, levanta os braços, mostra um bico. É fazendo negócio ilícito, é fazendo gato, na luz, na água, na internet. É roubando Wi-Fi dos outros. Que influência está dando? Que tipo de influência? É namoro escandaloso? Mas alguém quer se espelhar em alguém. As pessoas estão com sede de alguma coisa. Coisa difícil, irmão. Está difícil. Só Deus tem misericórdia. Aí o irmão Branco disse, somos todos culpados, nós o fizemos. Mas quando você vê a si mesmo errado, pare com isso. As pessoas estão te observando. As pessoas não querem ir à igreja. Por quê? Porque você tem sido uma pedra de tropeço.
ser crente igual Beltrano? Ah, de jeito nenhum. Ser crente igual aquele casal? De jeito nenhum. Aí tem um cristão se separando, cristão divorciando, e está sendo uma mega, está sendo uma super influência para os outros lá fora. Vida 114. Esta é a maneira que o pecado faz. Te leva para o terreno errado. Quando você pensa que você, bem, eu só vou experimentar um pouquinho disso. Eu passarei com isso. Sabe? Eu vou experimentar um pouquinho. Eu vou, sabe? Aí que entra uma coisa. Isaías ficou enganado. Isaías se enganou. A princípio tudo de Isaías em casa é o rei Uzias. Tudo de Isaías em casa é o rei Uzias. É o rei Uzias. É o rei Uzias. Isaías chegava em casa, é o rei Uzias. Uzias é o meu exemplo. Uzias é o meu exemplo. Deus abençoa o rei Uzias. Olha como é que Deus abençoa o reino de Uzias. Olha como é que Deus abençoa o reino de Uzias. Está tendo tudo paz. A referência de Isaías era Uzias. Os dois eram amigos desde pequeno. Uzias e Isaías. E no dia que Uzias falou assim para Isaías: Isaías, eu vou no templo hoje. Por que Isaías não foi lá e cortou ele? Eu vou no templo lá. Deus me abençoa tanto. Deus me abençoa tanto que eu posso muito bem entrar no templo, entrar lá dentro e tocar nas coisas santas. Por que Isaías não foi lá? E você não pode fazer isso, rapaz. Você não pode fazer isso. Deus te abençoa aqui, não ali dentro. Deus te abençoa como governador, como rei. Mas não te abençoa como sacerdote, como pastor. Não, meu Deus me abençoa tanto que eu posso fazer qualquer coisa e se eu errar, eu passo impune com isso. Eu posso cortar meu cabelinho aqui, eu posso fazer uma coisinha aqui, eu sou predestinado mesmo, Deus me predestinou, eu recebi a mensagem, porque é só ele que pode receber a mensagem, então você pode passar por isso. Você pode fazer as coisinhas que ele fazer. Por que Isaías não foi lá e puxou as rédeas dele? Mas foi lá e pum, pegou no... E o sacerdote falou: não faça isso, Uzias. Deus te abençoa aqui dentro, aqui fora, não é aqui dentro. Uzias, Deus te abençoa aqui fora, não é aqui dentro, Uzias. Uzias, você tem seu lugar, você é rei, você dirige o povo, mas a igreja quem dirige é o sacerdote, é o pastor, não é você, Uzias. Não, eu sou tão abençoado, eu sou muito abençoado, e o povo tem a mim como referência, eu sou um influenciador de vidas. Tocou na arca e morreu. Aí o profeta disse que Isaías caiu de joelho. Puf, a minha influência estava errada. A minha influência está errada. Foi quando Deus falou assim: da agora para frente você agora vai ser a minha boca, mas primeiro eu tenho que tocar na sua boca, primeiro eu tenho que tocar nos seus lábios, porque você é um homem puro e que de lábios impuros andando nesse povo. Vou te tocar primeiro e vou te limpar, vou queimar tudo de você. Deus está precisando mais para o nosso nome, amém, irmão? Nós também estamos precisando, nós estamos precisando, porque tem muitas coisas aí fora que estão te influenciando e nos influenciando. Deixa essa mensagem ser nossa influência. Como diz o profeta, não olhe o pequeno careca que está aqui em cima do púlpito. Ele tem muitas falhas, mas olhe para a mensagem que está sendo pregada nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Põe o seu olho em alguém para você. Vai pondo. Vai pondo o olho em alguém. Glória a Deus. Na mensagem influência, para nós terminarmos, que a garganta já foi. Agora, 53. Nós encontramos ainda que um bom homem, abençoado por Deus,
Porém, se Deus lhe abençoa, você permaneça na categoria que Deus lhe chamou. É aí que está o problema. Tudo desorganizado. Tudo desorganizado. Ninguém procura a vocação em que foi chamado. É como diz o irmão Brana, tem gente de Efraim tentando plantar milho no campo de Judá. Tem gente de Judá tentando plantar abóbora no campo de Efraim. Está tudo errado. Se nós encontramos ainda que um bom homem abençoado por Deus, porém, se Deus lhe abençoa, você permaneça na categoria que Deus lhe tem chamado. Se é uma dona de casa, permaneça uma dona de casa. Se é um negócio, permaneça naquele negócio refletindo Deus. E seja o que for que Deus lhe tenha chamado a fazer, deixe isso ser daquela maneira. Porque Ele deseja que você seja uma daquela maneira. Ele deseja que você seja uma verdadeira dona de casa, para refletir sua influência sobre uma outra pessoa que vai desejar ser lá na frente uma verdadeira dona de casa. Se você é uma outra pessoa que desejaria ser uma boa dona de casa, se você é um bom homem de negócios, deixe sua vida ser de tal maneira que reflita Jesus Cristo em seus negócios, com honestidade, integridade e coisas que realmente significam algo. Porque alguém está te observando sua vida. Você está influenciando alguém. Deus tem que ter uma verdadeira dona de casa. Deus tem que ter um verdadeiro adolescente na escola. Sim, aí está. Irmãos, eu preocupo muito com essa parte, sabe? Dos adolescentes, dos jovens. Né? Porque é raro, muito raro, um jovem no mundo que está hoje perdido chegar na igreja, como chegou no tempo do irmão Brana, aquele testemunho daquele homem. Já pensou o pastor chegar e perguntar: ei jovem, você está aqui por quê? Você ouviu o nosso hino na rádio? Não, não foi o hino, apesar que os hinos são muito bonitos. Foi uma boa pregação que eu preguei no rádio? Não, também não foi, apesar que as pregações são muito boas. Mas o que foi que te levou a trazer até aqui? Você sabe, pastor, tem alguém aqui da sua igreja que congrega aqui com o senhor, que trabalha lá no meu serviço. E eu tenho observado como ele anda, como ele vê, como é que ele fala, e eu desejei ter a mesma vida que ele tem. É raro. É raro. Mas se vê um jovem nosso, só com o celular, só com o joguinho, só com isso, só com aquilo outro, só falando de coisa que não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com isso, qual é a influência que vai trazer? Qual é a influência? Só com chocarrice, meninice, qual é a influência que vai trazer? Foi isso que aconteceu. Lá no tempo do irmão Brana, um homem chegou na igreja, o pastor sempre passando e convidando o rapaz. O rapaz não gostava de crente de jeito nenhum. E era o vizinho do rapaz. E o pastor chegava e dizia: ei, vamos no culto comigo hoje? Não vou não, pastor. Obrigado, tenha um bom culto. Passava outro dia: vamos no culto com nós hoje? Não vou não. Aí eu digo: vamos no culto com nós hoje? Não vou não. E passou ano e ano, ele só passando. Então tira a porta: vamos no culto? Não vou não. Como pensar que um belo dia o pastor estava lá no culto pregando? A alegria do pastor foi tanta que ele interrompeu a pregação. Ele ficou tão agraciado, tão feliz por ter visto aquela pessoa entrando na porta. Pessoa que ele tinha convidado o tempo todo, e naquele dia ele não tinha convidado. E cansou de convidar. Aí ele falou: senhor irmão, eu estou aqui lutando para não perguntar, mas eu vou perguntar assim mesmo. Vou terminar, eu vou dar uma pausa na minha mensagem. Eu estou aqui relutando para não perguntar, mas eu vou perguntar. O que te trouxe aqui? Foi um dos nossos hinos? Foi um dos meus sermões? Ele disse: todos os hinos são maravilhosos, pastor. Todas as pregações são maravilhosas, mas não foi nada disso. Então diga para nós o que foi. Perto de casa tem um casal que congrega aqui. E eu tenho visto a vida que eles vivem, eu tenho visto como eles vivem, e eu desejo a mesma vida que eles vivem. Aí o profeta disse: seja salgado.
Nem muito sal e nem pouco sal, mas seja salgado, temperado. Amém, irmãos? Amém. Seja luz, nem muita luz, nem pouca luz, porque muita luz cega, porque você dá uma de santão demais. É isto. E o profeta disse que se nós, aqui na terra, foi um tropeço na vida de alguém que queria vir a Cristo, você vai ter que acertar com ele um dia. Diz o cara. Se teve uma pessoa lá fora, mesmo que você não consiga ver, ou não conhece, mas que teve um desejo de vir, mas por falta de respeito, por falta de testemunho seu lá fora, dado erroneamente, e aquela pessoa afastou disso, o profeta diz, você vai ter que se acertar com Deus um dia. Você quer isso, irmãos? Não. Nós não queremos isso. Nós queremos ser a luz do mundo. Amém? Queremos ser a luz do mundo. É? Alguém outro dia disse, parece que Deus abandonou a terra. Parece que Deus abandonou a terra. Outro dia disse assim, não tem ninguém que vive a palavra na terra não. Se não tem, não tem arrebatamento também. Tem que ter alguém que vive toda a palavra. Amém, irmãos? Se não tem alguém que vive toda a palavra, não tem arrebatamento. Tem que ter alguém, tem que ter uma jovem, tem que ter um senhor, tem que ter um casal, tem que ter uma dona de casa em algum lugar. Amém, irmão? E Deus conhece os que são seus. Vamos ficar de pé. Vamos para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Senhor, que possamos ser uma influência, Senhor, em todos os âmbitos. Senhor Jesus, existem muitas coisas, ó Pai, que são difíceis, ó Pai, na verdade. Mas o Senhor prometeu estar conosco e até mesmo dentro de nós. Abençoa nossos irmãos a voltar para os nossos lares. Que a graça do Senhor seja com cada um, Pai. Abençoa nossos visitantes. Abençoa cada um que está aqui nessa noite. Que nós possamos, ó Pai querido, cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos uma igreja pequena? Somos sim. Não temos conforto? Temos não. Mas temos a palavra de Deus. Temos a revelação. Temos a palavra de Deus. E isto é o que nos basta, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo, a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, terça, culto de oração, quinta, pregação e domingo às 18 horas, mais uma reunião com a palavra de Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos.